Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Todos juntos. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos num momento crucial da nossa história, como humanidade, como nação, onde todo movimento que nós percebemos dentro da nossa realidade histórica, dentro do momento atual, está muito semelhante, muito parecido com aquilo que nós escutamos na primeira leitura, no livro de Esdras, nesse capítulo 9. Na verdade, Esdras e Neemias, nós vamos tocar, e sempre quando eu leio esses 2 textos, de Esdras e Neemias, eu fico sempre provocado por Deus, porque foram homens usados pelo Senhor, tocados por Deus, num momento muito difícil na realidade histórica em que eles viviam, onde a fé, naquele momento específico, ela estava vacilante, porque o povo estava no exílio, o templo tinha sido destruído, eles estavam longe das suas festas, das suas celebrações, não existia moral, o pecado reinava na realidade do povo de Israel, na vida daquele povo. Quando nós vamos ler lá o primeiro capítulo de Neemias, Neemias vai perguntar como está a cidade santa. E aí vão dizer para ele, está em ruínas. As portas foram queimadas, o nosso templo foi profanado, destruído. O nosso povo padece. Aquele, o resto que sobrou lá, morre na miséria, sem emprego, de fome. E qual é a reação de Neemias? A mesma de Esdras. Eles reconhecem o seu pecado, eles reconhecem a fragilidade como povo, eles se colocam diante de Deus com um coração quebrantado, um coração arrependido dos pecados. Eu acredito que esses homens de Deus não estavam cometendo os mesmos pecados que o resto da nação, mas eles assumem para si o pecado dos seus pais, dos seus antepassados, daqueles que foram infiéis a Deus. E eles se colocam diante de Deus, e eles pedem perdão a Deus, e eles recebem de Deus força, inspiração, coragem, para serem agentes de transformação naquela realidade específica em que eles estavam vivendo. Deus move o coração daqueles que estavam
sob eles, no sentido de governar, que não eram os reis das suas terras. Eles estavam no exílio, para que eles liberem esses homens que foram tocados por Deus, para que eles fossem agentes de transformação daquela realidade social, espiritual em que eles viviam. É muito semelhante àquilo que nós estamos vivendo. E há muita confusão no meio de nós, há muita confusão na sociedade, até nas esferas eclesiais. Há uma mudez profética, muitas vezes. Mudez profética. A gente às vezes tem medo de falar aquilo que deve ser falado. A gente entra na dinâmica do politicamente correto e vai concordando com tudo. Se não concorda, não tem coragem. Se não concorda, fica na inépcia, naquela realidade que não consegue nem raciocinar, nem reagir, nem falar, nem ter atitude de mudança. Porque Santo Inácio de Loyola, ele dizia assim: se você quer reformar o mundo, comece por você. Se você quer reconstruir o mundo, comece por você. E era exatamente essa a experiência do povo de Deus. O que Esdras faz? Se coloca diante de Deus e pede perdão a Deus pelos pecados da nação, pede perdão a Deus pelos pecados da liderança, e ele começa a agir, ele começa a atuar, ele reúne aqueles que, movidos profeticamente, começam a reconstrução da fé, começam a reconstrução da nação, começam a reconstrução dos muros, reconstrói o templo e começam a celebrar as suas festas, e começam a viver a fidelidade à palavra, e começam a seguir a Deus da maneira que deveriam seguir. Olha, meus irmãos, olhemos juntos com muita responsabilidade, com muita maturidade para a nossa realidade social atual. Nós vamos vendo essa pressão que vai sendo feita sobre nós, querendo nos impor ideologia de gênero nas escolas, promover uma educação sexual para as nossas crianças totalmente erotizada, deturpada. Quem tem filho tem que estar sempre preocupado. Tem que estar vigiando as escolas, tem que estar vigiando as aulas, tem que saber o que está acontecendo. Mas será que a gente quer viver assim para o resto da vida? Acuado? Não, nós precisamos reagir. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. Olha aquilo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, com aquele banco que promoveu aquela exposição. Olha os ataques diretos à nossa fé. Olha as temáticas que estão sendo trabalhadas na novela, massivamente, nos programas dessas grandes mídias que nós temos. Olha o que eles têm martelado constantemente na mentalidade do povo brasileiro, impondo uma agenda globalista para mudar a nossa mentalidade, para que a gente aceite. Eu não quero para a minha vida, mas deixa que tudo seja transformado do jeito que eles querem. E aqui eu não estou dizendo de pessoas, as pessoas nós amamos, respeitamos. Nós respeitamos. Agora, estruturas e ideologias, isso nós, como a maior nação católica, a maior nação cristã do mundo, não podemos nos calar. Senão nós seremos cães mudos, como diziam os santos padres da igreja, que não têm coragem de levantar a voz e dizer: basta, nós somos a maioria. Basta, existe uma moral que a nossa nação foi fundada em cima dela, uma moral judaica cristã, onde os missionários que chegaram nessa terra trouxeram a palavra de Deus, ensinaram, catequizaram a nossa nação na sua história, na sua gênese, no seu DNA, nasceu aos pés da cruz do Senhor, na celebração de uma Eucaristia, dentro de uma moralidade, de um padrão moral que nós temos abandonado em nome desse globalismo e dessas grandes fundações que têm imposto isso sobre a nossa nação. E a gente fica quietinho, um bando de cão mudo, que não fala, que tem medo do barulho. Enquanto os bons vão silenciando, o mal vai ocupando o espaço, vai tomando posse de tudo. Até quando nós vamos engolir? Até chegar a esse ponto do exílio, onde já
a humilhação já foi total, aonde precisa de algo de extraordinário acontecer para mudar, nós temos força para mudar a nossa nação. Nós temos que assumir a nossa vocação profética. Nós temos que ter coragem como Esdras, como Neemias, como aquele povo da primeira leitura. E depois nós vamos ver em outros textos que a igreja vai colocar diante dos nossos olhos. Nós temos que iniciar um processo de reconstrução da nossa fé, de purificação de tudo aquilo que tem sido contaminado. Nós temos que entrar dentro da realidade espiritual e combater com as armas espirituais. Nós somos cristãos, nós somos católicos, nós precisamos perceber como essa mentalidade mundana tem desviado a nossa fé e tem levado muitos cristãos à apostasia, não declarada, mas pelo medo, pela concordância, pela aceitação, a gente vai negando a nossa fé e vai se desviando pouco a pouco, vai deixando o pensamento entrar na nossa mente e vai pensando que tudo é normal. Nós vamos aceitando a iniquidade como se ela fosse a coisa mais normal da face da terra, mais lícita do mundo. A gente vai aceitando tudo, vai acolhendo tudo, vai achando que tudo é normal, que é assim mesmo. Veja a corrupção que está na nossa nação, mas não olha a corrupção somente como desvio de dinheiro. Olha a corrupção moral, ética, que não está só em Brasília, mas está espalhada em todos os cantos. Veja como nós precisamos voltar para o Senhor. Veja como nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração, com toda a intensidade da nossa vida. Os bons costumes têm sido maculados, os bons estão ficando com medo de dizer que são bons, de dizer que fizeram opção por aquilo que é a verdade, que fizeram a opção de seguir Jesus Cristo. Nós temos nos acuado, nós temos ficado com medo, nós temos ficado com medo de assumir a fé da igreja, a moral da igreja. Nós temos que reagir. Diga comigo, eu preciso reagir. Diga mais uma vez, eu preciso reagir. Eu necessito. Mas sabe por que eles avançaram tanto? Porque nós financiamos. É a sua televisão que está ligada nessas grandes potências que estão destruindo a nossa nação. As televisões dos católicos estão ligadas nessas grandes redes que estão trabalhando para destruir a família. Nós que temos financiado. Porque se nós desligarmos a televisão, se o Ibope cair, duvido se uma empresa que passa propaganda naquele horário nobre da novela e de tudo que eles passam, se eles vão patrocinar. Só que nós financiamos a iniquidade, nós financiamos o erro, nós somos os fiadores da desgraça da nossa nação. Somos os fiadores e nós vamos pagar diante de Deus por financiar a iniquidade na nossa nação. Porque nós seremos cobrados, porque nós sabemos da verdade. Nós sabemos da verdade da fé, da verdade da palavra, da verdade da doutrina da igreja. E nós temos financiado a iniquidade. E quando não financiamos, a nossa mudez profética tem dito, quem cala, consente. Quem cala, consente. Pelo menos eu aprendi isso. Não precisa ficar assustado, não. Não estou querendo te assustar. Só estou mostrando para você a verdade, com o compromisso que eu, padre, tenho com a verdade. Essa é a nossa verdade. E isso tinha que fazer com que a gente ficasse como Esdras, diante de Deus chorando. Perdão, Senhor, nós temos errado, nós temos nos desviado como nação, como povo católico. Esse país tinha que ser o país mais fiel a Ti. Como um povo cristão, essa nação tinha que ter leis que beneficiassem a família, a defesa da vida, o matrimônio entre o homem e a mulher. Nós temos, Senhor Deus, como uma nação católica, como um povo cristão, nós temos pecado, nós temos errado. Nós tínhamos que nos colocar diante de Deus dessa maneira que Esdras se colocou.
Porque essa é a nossa responsabilidade. Ou eu sou de verdade, ou eu sou um banana. Um cristão banana, jujubinha. Como gosta de falar o padre Paulo, né? Cristão católico jujuba. Um banana que não se responsabiliza com nada, que está vendo tudo ser destruído e tá, que legal, liga lá, a novela fala da nossa vida. É tudo que a gente vive. Foi eles que instrumentalizaram, uma instrumentalização que foi semeando tudo aquilo que era de errado, e a nossa nação, que era a maior nação católica, está sucumbindo de joelhos diante das ideologias que eles têm jogado dentro da nossa casa. Isso é uma vergonha. Nós tínhamos que chorar diante de Deus, nós tínhamos que nos arrepender diante de Deus e falar: Senhor, por nossa culpa, nossa máxima culpa, nós temos, Senhor Deus, nós temos permitido que eles dominem e que eles avancem com a iniquidade, porque nós somos cães mudos, nós financiamos aquilo que eles estão fazendo. Nós temos que ser tomados por um espírito de arrependimento nessa noite e dizer: Senhor, como Esdras fez, Senhor, foi a nossa culpa, foi a nossa culpa. Olha o que ele disse, vou ler na íntegra. Meu Deus, eu estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque as nossas iniquidades subiram até acima das nossas cabeças, e as nossas faltas acumularam-se até o céu. Desde os tempos dos nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós, por causa das nossas iniquidades. Nós, nossos reis, nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como se vê ainda hoje. Agora, porém, no momento atual, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de perseverar. O Senhor nosso Deus nos deu a graça de perseverar, de devolver a nós o brilho dos nossos olhos, a cor dos nossos rostos. O nosso olhar se volta para o lugar santo. Assim o nosso Deus fez brilhar os nossos olhos ao conceder-nos um pouco de vida em meio a essa escravidão, pois nós éramos escravos, mas em nossa servidão, pois éramos escravos, o nosso Deus não nos abandonou. Olha para quem está do seu lado e diga: o nosso Deus não nos abandonou. Fala para esse irmão: Ele está conosco, Ele nos fortalece. O que nós precisamos fazer é reagir. Sabe por quê? Quem aqui é cristão, diga glória a Deus. Quem aqui é católico, batizado, diga aleluia. Olha o que o Evangelho vai dizer. Jesus chamou os 12 e deu a eles poder sobre os demônios. Esses demônios que têm escravizado a nação brasileira, nós temos poder de expulsá-los com a nossa fé, com a nossa fidelidade. Jesus chamou os 12 e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. O demônio da corrupção, da promiscuidade, da prostituição, do adultério, da mentira. O demônio que tem tentado contra a pureza das nossas crianças, o demônio que tem tentado contra o nascimento das nossas crianças, nós temos autoridade que foi dada pelo Senhor. Deus nos deu autoridade para curar as doenças, e nós podemos dobrar os nossos joelhos e dizer a Jesus: cura a nossa nação, cura a nossa cidade, o nosso estado. Deus nos deu autoridade, Ele nos enviou para anunciar o reino de Deus e para curar os enfermos. Os discípulos percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas por toda a parte. Deus os acompanhou na sua pobreza. Deus falou: não levem nada, não dependam do material. Ide por amor,
desapegados, abertos à minha ação. Deixa eu agir através de você, deixa eu curar através de você, deixa eu libertar através de você. O grande exorcismo que nós podemos fazer no Brasil como cristãos católicos é a nossa fidelidade à palavra e à doutrina da igreja. Se nós como católicos, não sei quantos milhões de católicos nós somos no Brasil, se nós nos posicionarmos e vivermos a fidelidade à palavra de Deus e à doutrina da igreja, esse demônio não fica na nossa nação. Porque a autoridade vai vir pela fidelidade de um povo. A nossa nação não vai ser conhecida, como foi lançada uma nota essa semana dizendo lá de um instituto de pesquisa, a gente nem pode também assumir isso porque nós não podemos generalizar tudo, mas falando dos piores que estão conduzindo o povo. A nossa nação não pode ser a nação mais conhecida como a nação onde houve o maior desvio, a maior corrupção existente na história da humanidade. A nossa nação tem que ser conhecida como o Salmo 32, versículo 12 vai dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que o escolheu por sua herança. Se existe um povo que pode mudar esta nação, esse povo está diante dos meus olhos. Atrás dessas câmeras, de rádios, de aparelhos de celular, de computador, se existe um povo que pode mudar a história dessa nação, responde pelo nome de cristão. O povo católico, o povo que acredita nesse poder, o povo que assume esse poder e que assume essa missão. Nós podemos. Nós podemos. E hoje, quando a igreja nos aponta este santo que foi tão caridoso e que é inspiração para tanta gente, para tantas realidades nas esferas da nossa igreja, São Vicente de Paulo, quando nós olhamos para São Vicente, para o sacerdócio dele, para tudo aquilo que ele fez na igreja, é inspiração para nós, de fidelidade, de comprometimento social com os mais necessitados, com aqueles que precisam. A única coisa que pode nos salvar e salvar a nossa nação se chama santidade. Santidade de vida, um povo santo, uma nação santa, uma raça eleita, um povo que assume posição, um povo que vai para o combate. E aqui eu não estou dizendo que nós vamos pegar em armas, não. Nós vamos pegar nas armas que podem destruir esses demônios que têm escravizado a nossa nação. Nós vamos pegar no texto, nós vamos pegar na Bíblia, nós vamos pegar nos cercos de Jericó, nós vamos pegar nas adorações e vamos mudar a história. Todas as vezes que nós vemos, a igreja nos mostra a batalha de Lepanto. O que a igreja diz? O que venceu? O terço, a queda do comunismo, do muro de Berlim, a oração, o terço, a guerra, aquilo que Nossa Senhora, nesse centenário que se celebra da aparição em Fátima, o jejum, a penitência, a oração. Nós podemos. Diga para quem está do seu lado: nós podemos. Sim, nós podemos. Segura na mão dessa pessoa. Diga para ela: você pode mudar a sua casa. Aqueles que você ama e que precisam de Deus, de uma cura, de uma bênção, de uma libertação, de salvação. Você pode mudar o ambiente ao seu redor. Balança a mão desse irmão e você pode mudar a realidade do Brasil. Sim, nós podemos. Balança a mão desse irmão e diga: nós podemos. Balança a mão dele e diga: Deus conta com você, guerreiro. Deus conta com você, guerreira. Chegou a hora de levantar o exército da salvação nessa nação. De levantar o exército de intercessores, de homens e mulheres que têm coragem de voltar a rezar o terço pela libertação do Brasil, pela libertação da nação, que tem coragem de voltar a fazer vigília, a ir para o cerco de Jericó, que tem coragem de se posicionar como um povo guerreiro. Meus irmãos, foi pelo poder de sangue, de sofrimento, que essa nação foi edificada no cristianismo. E nós não podemos negar aquilo que foi e é a história, e essa história precisa ser perpetuada. E dá uma olhadinha mais uma vez para quem está do seu lado e diga: não adianta, não é com outro, é contigo. Somos nós. Os Esdras, os Neemias,
os macabeus do nosso tempo. Se você pensa que não tem jeito, fala para ele. Se você pensa que não tem jeito, fala para quem está desse lado. Se você pensa que não tem jeito, Deus não nos abandonou. Deus não abandonou o Brasil. Deus não abandonou a nossa nação. Deus não abandonou a nossa igreja. Deus não nos abandonou. Ele está dizendo de novo: ide, expulsem todos os demônios pelo meu poder, cure as doenças, cure os enfermos, anunciem a boa nova. Bento XVI dizia: a maior caridade que a igreja faz para a humanidade é pregar o evangelho. A maior caridade é o anúncio da boa notícia, é redespertar a esperança de um povo, é ver de novo o brilho nos olhos, um coração incendiado, que sabe que Deus não nos abandonou. Deus não nos abandonou. Eu quero repetir isso mais vezes para você. Deus não nos abandonou. Deus não abandonou você. Deus não abandonou a sua família. Deus não abandonou a sua cidade. Deus não abandonou o seu estado. Deus não abandonou a nossa nação. Deus não te abandonou. E com Deus nós faremos proezas. Com Deus nós faremos proezas. Mesmo se nós não reagirmos, eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra não será retirada. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Satanás já sabe que ele é derrotado. Satanás já sabe que ele é vencido. Que não há espaço para ele. Por isso, é a hora da reação. É a hora de nós sermos quem nós verdadeiramente devemos ser. Eu gosto sempre de parafrasear Santa Catarina de Sena. Ela diz: se nós formos o que nós devemos ser, nós colocaremos fogo no mundo. Nós, na profecia do avivamento, que é um encontro que a gente faz aqui na Canção Nova, por causa do livro que eu escrevi no ano de 2011. Em 2013 nós começamos um encontro, ele vai para a sua 5ª edição em 2017, ou melhor, 18, que vai acontecer aqui na Canção Nova nos dias 9, 10 e 11 de março. Em 2015, Deus nos deu uma estratégia. Ou 2016, eu sou meio perdido com data. A estratégia são as torres de oração, onde homens e mulheres comprometidos com o Senhor, não é uma estrutura, não é um movimento, não. Homens e mulheres que foram tocados pelo comprometimento com o Senhor e com a transformação da nação, se reúnem uma vez por semana com o intuito de orar pela cidade onde eles habitam, pela libertação da cidade, diante de todas as notícias que correm na cidade, e orar pela libertação do Brasil. Essas torres têm se espalhado por todos os estados. Têm chegado em muitos lugares. Torres de oração, a gente deu esse nome porque é um nome bonitinho. Porque reflete um pouco daquilo que é o atalaia, o vigia, a sentinela, que está atenta ao que está acontecendo e fica ali na torre de vigia para avisar quando a destruição se aproxima, o inimigo quer derrotar. Então, os irmãos têm se reunido. Nós temos recebido testemunhos fantásticos de transformações, de realidades muito pontuais em cidades. Um povo comprometido, que tem orado pelo Brasil. E tem agido. Tem ido nas câmaras municipais, mudado leis. Um povo comprometido, que ora e que age. Que age e que ora. E que vai testemunhar a transformação dessa nação. Se você quiser entrar para esse grupo, comece a rezar. Ah, vou rezar o quê? Reza o terço. Pela libertação do Brasil. Mas aonde? Se você quiser, reza com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha. Mas se tiver oportunidade, o padre der abertura na paróquia, vamos rezar lá na paróquia, diante do Santíssimo. Vamos proclamar as palavras de bênção. Ontem, quando eu entrava em Paulínia, eu fui orando uma meia hora antes de entrar na cidade, e quando chegou no portal, eu proclamei o Salmo 24. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o poderoso nas batalhas. Eu não vou entrar em nenhuma cidade sem a permissão de Deus, eu não estou louco. Não estou louco para enfrentar as potências demoníacas que existem.
Não estou louco, nunca entro numa cidade sem antes pedir a Deus que entre comigo. Nunca prego num lugar sem antes pedir a Deus, Senhor, me protege, me reveste, me dê a guarda, coloca os seus anjos, entra primeiro antes de mim. Porque eu sei do combate espiritual, eu sei contra quem eu estou lutando. Não é contra homens de carne e sangue. Nós temos que reagir. Ó portas do Brasil, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Se você quiser fazer parte dessas torres de oração, tem um e-mail que nós fizemos para você receber todas as informações que você precisar. É torres de oração @profeciadoavivamento.com.br. Torres de oração @profeciadoavivamento.com.br. Eu estou lançando a rede para que mais intercessores se levantem pela transformação do Brasil. Porque como Esdras, como Neemias, como os Macabeus e como tantos outros, nós podemos, no poder de Deus, na força de Deus. Feche os seus olhos, traz a sua mão sobre o seu coração, respira fundo. Nós estamos na presença de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você: Deus não nos abandonou. Eu tenho uma boa notícia para você que está aqui e para você que está em casa. Deus não nos abandonou. E eu queria que agora você pedisse perdão ao Senhor pelos pecados da nação. Peça com sinceridade aquilo que vai vindo à sua mente, as notícias ruins que você tem ouvido, as histórias dessa guerra civil que tem acontecido, de violência. Meu Deus, Senhor, vem em socorro do povo do Rio de Janeiro, vem em socorro dos nossos irmãos tão amados, vem em socorro dos outros estados. Eu te peço perdão pelos pecados, Senhor Deus, que têm sido cometidos na nossa nação. O pecado da corrupção, que tem feito tantas pessoas sofrerem, irem para a área de miséria, perderem emprego, estarem endividados, não terem ninguém por elas. Senhor, tem piedade dos pecados da sensualidade, do adultério, da prostituição. O pecado, Senhor Deus, que tem muitas vezes sido edificado na nossa nação, aquilo que tem vindo das ideologias, aquilo que tem sido implantado em leis, em movimentos, Senhor Deus. Nós pedimos perdão pelos pecados da omissão, da mudez profética, da incapacidade da reação. Nós queremos pedir perdão pelas vezes que nós, Senhor Deus, na nossa liberdade financiamos essa iniquidade, aceitando aquilo que essas grandes potências de comunicação têm semeado dentro da nossa casa, no meio da nossa família, às vezes dentro de um quarto, às vezes numa sala. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que nós não oramos pela transformação da nação. Nós, como esse povo, assim como Esdras se colocou diante da sua presença em oração, nós agora oramos, Senhor, pedindo perdão pelo pecado da nossa nação, do nosso Brasil, os pecados, Senhor Deus, que têm se multiplicado e se espalhado, o pecado que eu muitas vezes tenho cometido, de achar que tudo é normal, de achar que tudo aquilo que muitas vezes eu vejo as pessoas vivendo, acaba entrando dentro da dinâmica da normalidade. Quando eu me calei, quando eu não fui seu profeta, eu te peço perdão nessa hora. E agora, Senhor, vai se colocando de pé, ergue a sua mão. E agora, Senhor, eu quero abençoar o Brasil. Ora pela nação nessa hora. Ora pela nação, porque quando você ora pela nação, você ora por você ora pela sua família, você ora pelos seus filhos, você ora pela posteridade que virá depois de nós. Nós abençoamos agora a nossa nação com a cura, com a libertação, na autoridade que o Senhor conferiu aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Nós ordenamos agora em teu nome e pedimos que o Senhor dê a voz de comando
comando, para que todos esses demônios sejam expulsos da nossa nação. Esses demônios de escravidão, esses demônios que têm feito de tantos jovens, de tantas meninas, de tantos rapazes, zumbis, mortos-vivos, que não sabem verdadeiramente o sentido da vida, a verdadeira alegria. Nós oramos agora, Senhor, e abençoamos a nossa nação, e declaramos: feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Nós escolhemos o Senhor como nossa herança, e sabemos que existe uma escolha sobre o Brasil, uma escolha profética, que dessa nação sairá um poderoso avivamento que vai varrer a face da terra. Pode começar essa transformação espiritual. Nós queremos, Senhor, nós precisamos, Senhor, nós veremos, Senhor, nós experimentaremos, Senhor Deus, uma grande transformação, porque este povo se levanta em fé, e este povo verá com os próprios olhos a mudança espiritual, política, econômica, em todas as estruturas de educação, de saúde, de segurança, de infraestrutura. Nós veremos, Senhor Deus, a transformação da nossa nação. Unge os pastores da nossa igreja com unção profética, com palavras de fogo, com comprometimento cada vez mais, comprometimento social com os necessitados, a semelhança desse bom pastor que foi Vicente de Paulo. Nós te pedimos nessa hora: santifica-nos, Senhor, nós precisamos ser santos. Faz-nos fiéis, Senhor, nós precisamos ser fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a acreditar cada dia mais que o Senhor pode e que o Senhor transformará a nossa nação. Agradeça a Ele, diga: obrigado, Senhor. Diga para Ele: obrigado, Senhor. Eu verei com os meus olhos a mudança da minha nação, e consequentemente da minha cidade, da minha família, a minha mudança, porque o Senhor não nos abandonou. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: irmão, Ele não nos abandonou. Aleluia, glória a Deus. Se você quer aplaudir essa verdade da nossa fé, Ele não nos abandonou, Ele está conosco. Muito obrigado, Jesus. A Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. E eu quero pedir à senhora, rainha e padroeira do Brasil, esmaga a cabeça da serpente na nossa nação. Que a nossa nação, nesse ano mariano, nesse tricentenário da sua aparição no Rio Paraíba, a senhora, quando apareceu no Rio Paraíba, veio a libertação dos escravos. Liberta o Brasil da escravidão, liberta as nossas famílias da escravidão, liberta o nosso povo, esmaga a cabeça da serpente. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Rogai por nós. Aplauda também aquela que intercede por nós como nação católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.